Mais uma vez, um privilégio trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês, queridos e amados adolescentes. E a palavra que Deus colocou no meu coração está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, eu quero começar com uma pergunta. Para que Deus ele reconciliasse o mundo para si mesmo, algo estava de errado. Algo tinha acontecido. Então, antes de a gente falar sobre essa reconciliação que o apóstolo Paulo está falando, a gente precisa voltar lá atrás, lá no início, lá para o Éden. Eu sei que muitos de vocês sabem como foi a criação, cada dia, mas eu vou falar de forma mais detalhada para que vocês entendam todo esse contexto, para a gente voltar para esse texto do apóstolo Paulo. E lá em Gênesis capítulo 1, lá a partir do versículo 1, o autor de Gênesis ele começa falando: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Eu não vou ler todos os versículos, mas se você ver o primeiro capítulo de Gênesis, vai falando sobre cada dia da criação de Deus. No primeiro dia, a gente pode ver que Deus primeiro criou o dia e chamou de luz, e criou a noite e a chamou de trevas. No segundo dia, Deus ele criou os céus é aquele que a gente pode ver, onde tem as nuvens. Já no terceiro dia, Deus ele criou a terra, tudo que produz, a relva do campo, a árvore que dá o fruto, as ervas. E também no terceiro dia, Deus ele criou os mares. No quarto dia, Deus criou o que nós conhecemos dos grandes luminares, o sol e a lua, que aí ele separou dia e noite, separou as estações, os anos, os meses. E também no quarto dia, Deus ele criou as estrelas. No quinto dia, foi aí que ele começou a criar os animais. Ele povoou todos os mares com todo tipo de animal marinho, e também povoou os céus com todo tipo de ave. Mas é no sexto dia que é o ápice da sua criação. Mas antes de ele criar o homem, ele criou ainda o restante dos animais. Ele criou os animais terrestres, todo animal doméstico, todo animal selvagem, todo animal réptil. Mas PV, animal doméstico, quer dizer que tinha um gatinho e tinha um cachorrinho lá no Éden? Tinha. Todo tipo de animal Deus criou. E a sua criação ainda não tinha acabado. Não tinha chegado o ápice da sua criação, que foi aí quando Deus ele criou a sua obra-prima, o homem. E lá no versículo 26 e 27 de Gênesis, do capítulo 1, foi aí que Deus disse, versículo 26 ao 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem sobre ele os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então o Senhor ele tinha criado um homem para viver em total obediência a Ele. Deus ele criou o homem para ter relacionamento com Ele. A Bíblia fala que Deus desceu ao jardim todo santo dia, na viração do dia, para conversar com o homem, para ter um prazer, para ter relacionamento com Ele, para o homem sentir da sua presença. Mas Deus ele tinha dado uma ordem ao homem, um único e simples mandamento: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de tudo,
O jardim é lindo para vocês, comem de tudo. Só não comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E foi exatamente o que aconteceu. Foi a partir daí, quando o homem comeu do fruto, o pecado entrou no mundo. Houve a queda do homem. Então, o homem, antes ele tinha um relacionamento totalmente com o Criador, um relacionamento próximo com Deus. Mas agora ele está totalmente afastado dos seus caminhos. E o pecado, ele gerou um grande abismo entre o Criador e a criatura. Mas esse pecado, ele não somente trouxe consequências para o homem, ele trouxe consequências para a sua criação, para os animais, para a natureza. Lá em Romanos capítulo 8, verso 19 ao 22, fala um pouco sobre isso. Romanos capítulo 8, do verso 19 ao 22, fala um pouco sobre isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Ou seja, o pecado ele trouxe consequências para o homem, para os animais e para a natureza. Trouxe consequências para toda a sua criação. Mas Deus, em sua soberania, sua bondade e graça, já tinha um plano de redenção para a humanidade. E essa promessa ela percorreu todo o Antigo Testamento, de que iria vir um Salvador para salvar o seu povo. E logo após a queda, Deus ele faz uma promessa. Se vocês verem em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus ele fala para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa fala de Jesus. Jesus, o descendente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. Mas a serpente ia dar um bote no seu pé, que isso significa o quê? Simboliza a crucificação lá no Calvário. Mas o diabo não sabia que ao terceiro dia Cristo ia ressuscitar para morrer. Cristo ressuscitou para morrer por mim e por você, para derramar todo o seu sangue lá na cruz. Diga amém. Então, a gente precisava entender todo o contexto da criação, todo o contexto da queda, para a gente entender agora, nessa tão grandiosa obra, que o apóstolo Paulo fala sobre esse ministério de reconciliação. Acompanhe novamente comigo, lá no texto base da nossa reflexão de hoje, em 2 Coríntios capítulo 5. Mas a gente precisa entender de onde vem esse termo, o que significa reconciliação. Reconciliação vem do grego katalagê, que significa ato ou efeito de reconciliar ou se reconciliar. Restabelecer as relações entre duas ou mais pessoas que estão em desacordo. Isso significa reconciliação. E no Novo Testamento, ela aparece 4 vezes. Em Romanos 5:11, em Romanos 11:15 e nos 2 textos de hoje, 2 Coríntios 5:18 e 2 Coríntios 5:19. Se a gente voltar para o verso 18, que o apóstolo Paulo está falando, a gente vai entender que foi Deus que fez a reconciliação com o homem. Através de quem? Através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. Isso mostra que foi Deus quem tomou a iniciativa de reconciliar consigo o mundo através de Jesus. Onde Deus é o reconciliador. O que é o reconciliador? Aquele que une o pecador com o seu santo Criador. E Jesus é o agente da reconciliação. Então repita comigo: Deus é o reconciliador. Vocês estão com fome, é? Deus é o reconciliador e Jesus é o agente da reconciliação. Então, Deus nos dá esse ministério da reconciliação, onde esse ministério da reconciliação não ocorreu apenas para algumas pessoas, mas como podemos ver no verso 19, que a gente leu, ele reconciliou consigo o mundo, ou seja, todas as pessoas. Mas, PV, então quer dizer que todas as pessoas serão salvas? Que nem diz o meu parceiro Benjamin, ao dedinho? Não. Todas as pessoas não serão salvas, isso se chama universalismo.
Mas por que todas as pessoas não são salvas? Porque Deus ele reconciliou consigo o mundo. Isso não quer dizer que ele está dizendo que todas as pessoas serão salvas, mas ele está dando a oportunidade de todas as pessoas serem salvas. Vamos ver na palavra? Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao 5. Vai responder um pouco sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 5. Então, Deus ele dá a oportunidade a todos para ser salvos, mas nem todos serão salvos. Diz o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 10, também diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então essa salvação Deus deu ao homem como um presente, é a graça, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos salvos por nossa própria força, por nossos próprios méritos, por nossas obras. Nós não somos salvos por isso. A fé em Jesus não é uma obra, mas é uma resposta que nós damos ao sacrifício que Cristo deu. Então, quando nós o aceitamos e entregamos a nossa vida a Ele, é que somos salvos. Mas, mais uma vez, uma pergunta: qual é a nossa responsabilidade nisso? O nosso próprio texto de hoje, do apóstolo Paulo, no final do versículo 20, se vocês acompanharem comigo, por isso eu quero que deixem as Bíblias abertas. No final do verso 20 ele diz, o apóstolo Paulo fala: por amor a Cristo Jesus, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, primeiro ele começa a falar que Deus reconciliou consigo o mundo através de Cristo, que teve uma iniciativa da parte de Deus. Mas depois ele fala: reconciliem-se com Deus. Existe uma responsabilidade do homem em responder com fé em Cristo Jesus. E é como eu falei anteriormente, que o pecado, quando entrou no mundo, ele separou o homem totalmente de Deus. Que ao longo de todo o Antigo Testamento, mesmo com a lei de Moisés, o homem não conseguiu se chegar totalmente até Deus. Então, o homem ele não conseguiu se voltar para o Criador. Só quando Deus ele tomou a iniciativa de reconciliar consigo o mundo para si, mas agora não só para um povo, que era o povo de Israel, mas o mundo, todas as pessoas. E ele fez essa obra, como eu falei, através do sacrifício do seu Filho Jesus lá na cruz. Foi um alto preço, foi o sangue de Jesus derramado por cada um de nós, por todo o mundo. E quando nós confessamos a nossa boca e cremos com nosso coração que Jesus é nosso Senhor, nós fazemos parte dessa reconciliação, que é a partir daí que o sacrifício de Cristo Jesus se torna válido. É só quando a gente confessa com a boca, é só quando a gente crê com o coração que Jesus é o nosso Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, é que a gente torna válido o sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida. E aí nos tornamos justos aos olhos de Deus. Ou seja, agora passamos a estar em uma posição correta diante do Criador. Isso se chama justificação. Mas se a gente voltar alguns versículos desse contexto que o apóstolo Paulo fala, acompanhe comigo, a partir do verso 14 ao 17, desse contexto do capítulo 5. Do verso 14 ao 17, diz o seguinte: rapaz, está frio aqui, viu? Menino. Vamos lá. Verso 14, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos, como é que tem escrito na Bíblia de vocês? Logo todos morreram. E ele morreu para que todos aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos de um ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, como a gente pode ver, Cristo ele morreu por todos, e somente nele
tudo pode se fazer novo, tudo se torna novo, as coisas novas acontecem, somente em Cristo Jesus. Não é na religião, não é na igreja evangélica, mas é em Cristo Jesus. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Que é aí a gente passa a ser uma nova criatura. Para a gente passar a ser uma nova criatura, precisamos passar pela cruz. Não existe outro meio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos passar pela cruz. Aí sim, tudo vai se fazer novo. Todo o nosso passado será apagado e todos os nossos pecados serão perdoados. Mas alguns de vocês podem dizer: mas PVzito, tudo que você ainda me falou, eu não consigo visualizar de uma forma prática na minha vida essa questão da reconciliação. Mas vamos lá para uma parábola que Cristo Jesus falou de uma forma clara. E aí vamos entender mais um pouco de forma prática que Jesus está falando a respeito da reconciliação. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do verso 11 ao verso 32. Eu não vou ler tudo, mas vocês vão entender o que PVzito, através de Deus, irá falar no seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Como muitos de vocês sabem, é a parábola do filho pródigo. E a parábola Jesus começa falando. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu seus bens. Jesus ele começa falando essa parábola com 3 personagens. Existia um pai, existia um filho mais velho, existia um filho mais novo. E se vocês lerem depois essa parábola do verso 11 ao 32, vocês vão entender que o filho mais novo, ele pede ao pai: pai, me dá a parte que me cabe, a herança. Isso é uma falta de desrespeito, porque naquela época, o pai primeiro, quando ele morria, ele tinha que dar a primeira herança ao filho mais velho. Mas o filho mais novo, de forma fútil, de forma irresponsável, ele pede, ele obriga o pai a dar a sua herança. E o pai, de livre e espontânea vontade, ele dá essa herança para o seu filho. Ele pega essa herança e vai-se embora para uma terra bem distante, para um país bem distante. E lá ele gasta esse dinheiro com mulheres, com bebidas, com drogas, com tudo que não agrada a Deus. Ele começa a gastar esse dinheiro de forma irresponsável. Não sabe ele que iria acontecer uma tragédia na vida dele. Que tragédia, PV? Houve uma grande fome depois passaram-se os dias, passaram-se o tempo, houve uma grande fome naquela cidade, naquele país que ele vivia. E aí ele tinha gastado tudo, agora ele estava passando fome, passando necessidade. Ele começa a trabalhar para um dos cidadãos daquela região, que era rico, que tinha fazendas, que tinha bens. E aquele cidadão coloca ele para trabalhar na pocilga dos porcos. E aí ele começa a pedir, suplicar para comer a comida dos porcos. E é no verso 17, se vocês acompanharem essa parábola do capítulo 15, ele diz assim: então, caindo em si, ele refletiu, ele viu que ele estava numa situação que não era para ele estar. Ele refletiu, ele caindo em si, ou seja, eu refleti do que eu estou vivendo. Ele fala: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou lhe dizer: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. Deixa eu ser como um dos seus trabalhadores. Então ele cai em si, ele reflete na sua situação e volta correndo para a casa do pai. Mas será que o seu pai vai lhe perdoar? A Bíblia fala nesse contexto de que o pai, vendo ele de longe, não espera nele chegar, ele vai correndo até o filho, o abraça, o beija e diz: chama os seus empregados e manda matar um novilho, o melhor novilho, um novilho gordo, um novilho perfeito. Manda matar o novilho para fazer uma grande festa e depois manda colocar no filho as novas vestes
que provavelmente estavam todas rasgadas por causa da sua miséria que ele estava vivendo. O pai manda colocar um anel, uma aliança no seu dedo, e depois manda colocar sandálias nos seus pés e fazer uma grande festa. Mas até aí vocês podem não estar entendendo qual é o contexto dessa parábola. Mas como podemos ver, o pai o recebe, o pai lhe perdoa, o pai novamente reconcilia o seu filho para a sua presença. Então não existe nenhum mal que o amor do pai, o amor de Deus, não possa perdoar ou compensar. Não existe pecado que não seja superior à graça de Deus. Ou seja, ao amor e ao acolhimento do pai é completamente gratuito e perfeito. Nessa parábola podemos ver que Deus é um Deus de amor universal e que aceita incondicionalmente qualquer pessoa sem fazer nenhuma acepção de pessoas. Que a palavra nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, sem levar em conta o seu passado, porque em Cristo todas as coisas se fez novas. O pai abraça o filho, o beija e lhe perdoa. Mas se a gente voltar um pouquinho, no primeiro versículo do capítulo 15, Jesus ele começa a falar e se aproxima deles, alguns tipos de pessoas. Se vocês verem no primeiro versículo, capítulo 15, se aproxima de Jesus os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas, ou seja, religiosos, mestres da lei, pecadores, publicanos, ou seja, todo tipo de pessoa começa ali a se aproximar de Jesus para ouvir Jesus falando. E Jesus ele começa a falar sobre 3 parábolas. Se vocês entenderem essas 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, ou seja, uma moeda perdida, e a parábola do filho pródigo, exatamente fala sobre o mesmo sentido. Algo se perdeu, algo foi embora, algo precisa ser restituído. Mas se vocês entenderem nas 2 primeiras parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, vocês vão entender que na primeira parábola a ovelha se foi, a ovelha se perdeu e o pastor vai atrás da ovelha. Na segunda parábola, a moeda se perdeu e a mulher vai atrás da moeda. Mas por que na terceira parábola o filho vai embora e o pai não vai atrás do filho? Porque o pai fica ali esperando o filho até seu filho voltar, sem saber que o seu filho um dia iria voltar. Mas o pai fica ali esperando. Porque é exatamente essa pergunta que eu faço para vocês, e respondendo já, que existe uma responsabilidade nossa de nos reconciliarmos com Deus. Então o Senhor ele nos chama para nos reconciliarmos com Ele. E como podemos ver nessa parábola, existem 2 atitudes. A atitude do filho mais novo para com o pai e a atitude do pai para com o filho mais novo. Se vocês verem no versículo 17 que eu li nesse capítulo 15, o filho diz assim, caindo em si, ou seja, ele primeiro se arrepende dos seus pecados, ele toma uma decisão, eu vou voltar para a casa de meu pai. Depois ele confessa, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele diz agora, eu não sou mais digno de voltar para a casa do meu pai, eu vou ver se ainda ele me perdoa, se ainda pelo menos eu sou um dos seus trabalhadores. E por fim, ele se entrega totalmente ao pai, ele volta para o pai e se entrega nos seus braços. Essas são as atitudes do filho mais novo em relação ao pai. Mas qual é a atitude que o pai teve? O pai, que nessa parábola simboliza Deus, ele esperou pelo seu filho. Quando ele viu seu filho voltando, ele teve compaixão do seu filho. E ao ter compaixão, ele o abraça, ele o beija e por fim ele provê algumas coisas bem interessantes. O que é que o pai provê? A melhor roupa. As vestes estavam rasgadas. Ele dá um novo manto, uma nova roupa. Ou seja, lembra que eu falei, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Colocou novas roupas. O anel que ele colocou simboliza a aliança que o pai está fazendo novamente com o filho. Simboliza a reconciliação do pai com o filho. E por fim as sandálias. Quem é que andavam descalços? Eram os trabalhadores, eram os servos. E o pai está colocando as sandálias dizendo, meu filho, você agora é livre. Livre para andar na minha presença, livre para desfrutar da minha presença, livre para fazer parte dessa festa que eu vou fazer para você, que é por fim o último ponto, a festa. A Bíblia fala que
há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Você pode ver que nessas 3 parábolas, ela termina com uma festa. A ovelha perdida, ela foi achada. A dracma perdida, ela foi achada. E o filho perdido voltou. O filho pródigo voltou. Ou terminou com uma festa, uma grande festa. Uma grande festa no céu quando um pecador, ele se arrepende dos seus pecados. Então, equipe do louvor. Então a gente precisa entender que a salvação, ela foi dada por Deus através de Cristo Jesus. E Ele deseja que a gente volte para o lugar que era como antes lá no Éden, no centro da sua vontade, no centro da sua presença. E por isso, mais uma vez eu digo, que nem o apóstolo Paulo falou, reconciliem-se com Deus. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de reconciliação. Aquilo que está fora do lugar, peça a Deus para que coloque novamente no lugar. Essa pandemia pode ter sido uma forma de trazer para vocês uma dificuldade espiritual, um desânimo espiritual, uma falta de oração, uma falta de leitura. Mas hoje, Deus ele marcou esse encontro para novamente vocês possam se reconciliar com Ele, possam se voltar para a presença dEle, possam novamente ter uma intimidade com o Pai, um Pai amoroso que está de braços abertos para receber novamente cada um de vocês com amor e com alegria, porque o amor do Pai é incondicional e vai além do que a gente pode imaginar. Então Deus é um Deus reconciliador e Jesus é o agente da reconciliação.